Temos uma maior consciência racial no Brasil, nós negros, em primeiro lugar, e é algo que se manifesta na diversidade, na diversificação cada vez maior da nossa organização política, na organização da nossa identidade enquanto negros, as formas como nós nos expressamos enquanto negros no Brasil hoje são mais abertas, mais evidentes do que seriam ou eram há 10 a 15 anos atrás, sem dúvida alguma. O fato de nós termos hoje atores políticos que se constituíram ao longo desse tempo como interlocutores importantes, principalmente dentro da agenda de política pública no Brasil, como é o caso das comunidades quilombolas, o caso das comunidades de matriz africana, algo talvez impensável há 2 décadas atrás, e isso é um dado da ampliação, digamos, da consciência racial, da consciência política na nossa comunidade. E, de uma certa forma, também mudou a consciência racial dos brancos no Brasil, porque na medida em que nós nos afirmamos cada vez mais, isso coloca quase que uma obrigação para que os brancos também passem a se perceber como parte de um grupo racial e muitas vezes parte de um grupo racial privilegiado. Agora, não há dúvida que a questão das ações afirmativas nos levaram para um outro patamar, e mesmo naqueles casos em que nós não fomos diretamente beneficiados pela ação afirmativa, eu acho que ela foi importante, ela tem sido importante para nós, do ponto de vista de quebrar com algo que o racismo fazia muito, que era limitar a nossa expectativa, Então, acho que a ideia de ação afirmativa nos dá a todos nós uma capacidade maior de sonhar, de pensar que nós podemos e devemos ocupar outros espaços, participar da sociedade com outra qualidade. Mas não há dúvida também que, paralelamente a isso, o que nós percebemos é que, ao longo do tempo, as desigualdades raciais não diminuíram, ou têm diminuído muito lentamente. Com todas essas mudanças, com todo o peso delas, as desigualdades diminuem muito lentamente, porque o nosso ponto de partida foi um ponto de partida muito desvantajoso, Então, para você recuperar, digamos assim, na trajetória os espaços, é um tempo que nós precisamos pensar como fazer. Dentro daquilo que foi falado, do que são essas contradições que nós enfrentamos hoje, me parece que esse aspecto da permanência das desigualdades é o aspecto mais aparente, mas o que está colocado fundamentalmente é o seguinte: nós somos hoje, no Brasil, um país que cria e assegura a ação afirmativa para jovem, e ao mesmo tempo o país que mata mais jovens nessa mesma faixa etária que está sendo beneficiada pelas ações afirmativas. Então, isso para mim é uma dimensão profunda da contradição que nós estamos vivendo. Profunda, profunda. Por quê? Porque se por um lado essa realidade que nós vivemos hoje nos diz que o movimento negro foi, num certo sentido, exitoso na sua demanda por políticas públicas, por outro lado, essa situação também nos diz que o racismo ele vem se transformando a partir das nossas conquistas, se aprofundando e se complexificando. Então, eu acho que isso, se nós não entendermos isso, que nós estamos vivendo uma conjuntura hoje no Brasil, onde a luta contra o racismo e pela promoção da igualdade racial, ela é mais complexa do que já foi há 10 ou há 15 anos atrás. É muito mais complexa. E se nós não mudarmos os instrumentos, as ferramentas que nós criamos ao longo desses últimos anos para mexer com isso,
desse patamar que nós atingimos, nós não iremos mais para lugar nenhum. Para lugar nenhum. É como se nós tivéssemos aqui, com essas ferramentas, esgotado as possibilidades de abrir oportunidades novas para o negro nessa sociedade. E é por isso que nós estamos discutindo essa questão de democracia e de desenvolvimento. Não tem como pensar em democracia no Brasil sem incluir politicamente a população negra. Não tem como mais. Não tem como mais. Não tem como mais. Se nós somos mais da metade da população brasileira, como eu acho que nós somos, então seria muito louco pensar que a existência de uma estrutura como a CEBIR poderia dar conta dessa discussão do ponto de vista da política pública. Ou nós negros somos, ou nós estamos presentes em todos os lugares onde se toma decisão em relação ao país, ou não tem mais como caminhar nisso. Não tem mais como caminhar nisso. E é por isso que nós propusemos uma discussão sobre desenvolvimento, na mesma perspectiva. O país não pode se dar o luxo de pensar que ele vai se desenvolver e vai ser tudo o que ele pode ser do ponto de vista internacional, sem incorporar mais da metade da sua população. Então, minha gente, a conferência ela tem que ser usada como um momento e como uma possibilidade de nós renovarmos o nosso arsenal de luta, vamos dizer assim. Usando uma expressão politicamente incorreta, não é a guerra, que eu estou propondo, apesar da palavra arsenal, mas é hora de mudar, né? Isso. Como é que nós vamos pensar a questão das comunidades quilombolas sem pensar na questão do desenvolvimento de uma maneira geral? As mineradoras estão passando suas máquinas em cima do território quilombola. Os grandes investimentos turísticos estão sendo feitos dentro da comunidade quilombola. O que nós temos que fazer para ter preservado o nosso direito? Até onde nós estamos querendo ir, abrindo mão do único ativo que nós temos, porque é o único segmento da população negra que tem um ativo. O resto vive de salário. Eu morro hoje e ninguém herda meu salário amanhã. Morreu aqui comigo. Morre aqui comigo. Agora, terra não. Terra não. Terra é algo que fica na mão das pessoas. Até por isso é tão disputado, não é verdade? Então tem coisas para a gente pensar. Isso tem reflexos em legislação. Tem reflexo em legislação. Uma legislação de meio ambiente hoje que acabou criminalizando comunidade quilombola que está dentro de unidade de conservação e já estavam naquela área antes da unidade ser decretada. E aí a gente vira criminoso porque matou um passarinho, prendeu um passarinho, tirou, como eu já vi e sei de comunidades quilombolas, que tirou as orquídeas que nascem naturalmente, vamos dizer assim, na área da comunidade, e a orquídea é protegida, é patrimônio, é fauna, flora protegida no Brasil. Então, eu acho que tem questões que são da maior complexidade, que eu acho que nós temos que discutir saindo daquele lugar. Minha terra foi regularizada, não foi regularizada, tal coisa chegou, não chegou. Tudo isso é importante, mas isso é cotidiano. Isso é cotidiano. A gente está falando das grandes questões, das questões que estruturam as possibilidades da nossa presença e da nossa participação no país. É isso que nós estamos propondo para essa conferência. Pensar a questão dos órgãos de igualdade racial dentro daquilo que nós estamos chamando de Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, para que nós possamos definir exatamente, a partir desse sistema, quais são as competências da União, dos estados, dos municípios dentro dessa política, porque não é mais possível pensar que política de igualdade racial é feita apenas e tão somente
a partir do governo federal. Eu estive ontem na Conferência do Rio de Janeiro e falei para as pessoas, brincando, mas de verdade, dizendo a elas, gente, essa crítica que vem para mim hoje, de não fez, não foi, não isso, não aquilo, eu quero dividir com os governadores e com os prefeitos. Eu quero